Olá, pessoal, tudo bem? O meu nome é Alan e esse é o meu sinal. Eu sou psicólogo e também tradutor e intérprete de Libras. Vou conversar um pouco com vocês sobre um tema que eu tenho visto muito os surdos compartilhando, gravando vídeos e postando. O tema é privilégio ouvinte. Mas antes de falar sobre isso, vamos entender o que é privilégio. Então, privilégio é tudo aquilo que eu consigo por ter vantagens. Eu sempre estou lá em primeiro lugar e as outras pessoas estão em segundo, em último. Isso é privilégio. Então vamos pensar. Quando o surdo fala que existem ouvintes que são privilegiados, eles estão falando sobre os ouvintes que estão sempre em primeiro lugar nos concursos, estão sempre protagonizando cursos de Libras, entre outras coisas, enquanto os surdos estão em último lugar, em segundo plano. Eu assisti esses vídeos e de fato tive que olhar para mim. Concordei com muitos aspectos que os surdos estavam pontuando. Eles estão certos. Mas percebo que muitos ouvintes têm ficado com raiva, dizendo que os surdos estão contra eles e que eles sempre ajudaram o surdo. Não, calma. Os surdos estão falando sobre privilégio ouvinte, não contra os ouvintes. Não é uma guerra contra os ouvintes. Eles estão utilizando o lugar de fala deles e a percepção e o que eles sentem, e precisamos respeitar. É preciso entender que a sociedade existe um padrão, né? E qual é o padrão que a sociedade coloca? É o padrão do homem branco e heteronormativo. Essas pessoas conseguem facilmente cargo de liderança, trabalho mais fácil, mas a sociedade ela é diversa e podemos ver essa diversidade. Existem mulheres, existem pessoas negras, LGBTs, pessoas com deficiência, pessoas gordas, pessoas magras, enfim. É como se essas pessoas não seguissem o padrão, estivessem desviando dele. Então eu percebi, quando os surdos estão falando sobre o privilégio dos ouvintes, eles se referem a isso, estão certos. Nós, ouvintes, desde pequeno aprendemos a língua padrão, que é o português. E vamos adquirindo informações de forma mais dinâmica, mais rápida. Já os surdos não, eles possuem esse atraso, esse déficit na educação, no mercado de trabalho, não têm acessibilidade nos eventos, entre outras coisas. É como se aos poucos fossem se construindo muros e barreiras e eles não conseguem transpor esses muros. E nós ouvintes vamos ver eles falando sobre privilégio e nos opor a isso? Não precisa. Precisamos olhar para nós. A psicologia, ela nos apresenta 5 aspectos que precisamos dar atenção. Quando alguém fala sobre privilégio, eu preciso pensar, que existem os 5 mecanismos de defesa do ego. E quais são eles? O primeiro é a negação. É não aceitar. Ah, o surdo falou que eu sou ouvinte, eu sou privilegiado, não aceito isso, tá errado. Não, calma. Precisa refletir no que eles estão falando e ver se aplica a você. Todos nós ouvintes precisamos compreender isso. O segundo mecanismo é a culpa. A pessoa ouvinte pode pensar: eu tenho culpa por ser privilegiado, ser ouvinte. Essa culpa precisa ser ressignificada por responsabilidade. Se você é privilegiado, você tem responsabilidade. Você é ouvinte, então você é responsável em apoiar e andar junto com o surdo. Entende? Não à frente dele, não disputando, mas caminhar junto com o surdo. O outro aspecto é a vergonha. O surdo vai falando vários aspectos que nós estamos em falta com eles e vamos sentindo vergonha, talvez de alguma ação do passado, de uma forma de pensar que prejudicou o surdo. O quarto é o reconhecimento. É olhar para si, admitir as suas falhas, suas faltas e perceber que precisa mudar.
o que tem a ver com o quinto mecanismo de reparação. É voltar atrás e reparar o que você fez. Então, nós ouvintes precisamos refletir e não ficar aborrecido e contra o surdo. É olhar para você e admitir o seu privilégio como responsabilidade e andar junto com o surdo. De que maneira a gente pode contribuir? Por exemplo, se um surdo escreve em português na escola, eu vou logo corrigindo, dizendo que o português está errado, a gramática, de uma forma negativa. Não, precisamos compreender aquela escrita, aquela gramática. Em que sentido ele está colocando as informações. Essa é uma forma de apoiar e de compreender. Outra forma que podemos usar é o privilégio. Nos stories, nos vídeos, podemos usar legendas. Ou também interpretar para Libras as informações que estamos falando. Também, se você conhece algum chefe de empresa ou vagas de trabalho, você pode indicar pessoas surdas que são formadas em alguma área para aquela vaga. Então, de diversas formas a gente consegue apoiar o surdo para que ele desenvolva. Outra coisa, às vezes concursos públicos não possuem editais acessíveis em Libras. Será que você pode ir na universidade, na faculdade, na instituição, cobrar junto com o surdo essa acessibilidade do edital? Ou até mesmo, você voluntariamente, será que pode gravar um vídeo em Libras e tornar esse edital acessível? Então, existem várias formas de usar esse privilégio com responsabilidade para apoiar o surdo. O privilégio, ele tem relação com reconhecimento, reparação, com olhar para si. Precisamos, lembrar de um autor chamado Rodney Williams. Ele é um autor negro. Ele sempre fala do conceito de troca. E que relação tem isso? Se eu dou algo e recebo algo, isso é uma troca, uma igualdade. Ele diz: se você vem para trocar comigo, mas não me deixa nada em troca, você me roubou. Então vamos pensar nisso. Aprendemos a língua de sinais, em contato com a comunidade surda, com os surdos, desenvolvemos. E que retorno eu tenho dado a esses surdos? Vamos refletir sobre isso. E refletir sobre o nosso privilégio e juntos vamos mudando a sociedade. Compreende? Era isso que eu tinha para passar para vocês, ouvintes e os surdos. E eu apoio essa luta contra o privilégio ouvinte.